Muito bem, estamos com o Frei Beto, a quem temos a satisfação de receber. É uma grande alegria, Frei Beto, recebê-lo em nossos estúdios da Rádio Vaticano. Frei Beto, nome completo, Carlos Alberto Libânio Cristo, dominicano. E, naturalmente, o Frei Beto não exige maiores apresentações. Frei Beto, inicialmente, agradecemos a disponibilidade do senhor a nos conceder essa entrevista e já pedimos que o senhor nos falasse da motivação de sua vinda a Roma. Bem, Raimundo, amigos e amigas aí do Brasil que escutam a Rádio Vaticano, eu estou muito feliz de poder dialogar com vocês, de emitir essa mensagem, e o que me trouxe a Roma foi um segundo encontro com o querido Papa Francisco. O Roberto Mader, que é um diretor de cinema, principalmente de documentários, alguns muito conhecidos como Operação Condor, ele está fazendo um documentário sobre a minha trajetória de vida. Então ele teve a ideia ousada de filmar um encontro do Papa Francisco comigo. Como eu já tinha encontrado o Papa Francisco em abril de 2014, pensei que isso não ia ser fácil. Mas como o Roberto não desiste fácil, nós nos empenhamos e conseguimos agendar esse encontro com o Papa Francisco através do jornalista italiano Raffaele Luisi, que é um amigo de longa data, inclusive foi ele que agenciou o meu primeiro encontro com Francisco em 2014. E hoje, dia 23 de agosto, pela manhã, às 9h pouco da manhã, aqui no Vaticano, na sala Paulo VI, tive a oportunidade de conversar alguns minutos com o Papa Francisco, inclusive beijá-lo. E foi um encontro muito fraterno. Pois é, Frei, nesse encontro do senhor com o Papa Francisco, após a audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre chegou a dizer: Frei Beto, um grande homem da América Latina. Como foi para o senhor? Olha, na verdade é exagero do Papa. Grande homem para a América Latina é ele. Ou seja, é um orgulho para nós latino-americanos que o Papa seja um dos nossos. Veio lá do fim do mundo, como ele diz. Mas, de qualquer forma, agradeço o carinho, agradeço essa homenagem que ele presta. E fiquei muito feliz porque, nos poucos minutos que tivemos, eu consegui abordar 3 assuntos que considero muito importantes. Primeiro, insistir que ele compareça à COP30, que é a Conferência do Clima, a Conferência Mundial, que será realizada em Belém, no estado do Pará, em plena Amazônia, em novembro de 2025. E ele me disse que está pensando nisso, Depois eu soube que o presidente Lula também já havia insistido nesse convite. Falei de Cuba, da importância dele intervir junto ao Biden, que é católico, como ele interveio junto ao Obama, que não é católico, e o Obama o escutou, inclusive reatou as relações diplomáticas Estados Unidos com Cuba e flexibilizou o bloqueio. Mas o Biden não. O Biden até agora adotou as mesmas medidas duras do governo Trump. Então pedi a ele que interviesse junto ao Biden para essa flexibilização, e o ideal seria a suspensão do bloqueio. E aproveitei dizendo: olha, Papa Francisco, a guerra não é entre Zelensky e Putin, é entre Biden e Putin. É uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, e não entre Rússia e Ucrânia. Ele riu. E o terceiro tema que abordei com ele voltei àquilo que eu havia pedido em 2014, a reabilitação na Igreja Católica de Frei Giordano Bruno, que foi queimado numa das praças aqui de Roma em 1600 pelas ideias que ele tinha, que, diga-se de passagem, hoje são todas aceitas pela ciência e pela teologia. Não há nenhuma questão levantada pelo Giordano Bruno que ofenda a doutrina da Igreja. E, portanto, voltei a pedir essa reabilitação do meu confrade Giordano Bruno, que foi frade dominicano como sou.
Frei Beto, justamente com o Papa Francisco nós temos o primeiro Papa do continente americano, o Papa latino-americano, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa a chamar-se Francisco. Certamente uma grande responsabilidade também para a Igreja na América Latina. Sim, uma grande responsabilidade. E o Papa Francisco, ele adotou esse nome por sugestão de Dom Cláudio Umes, de quem eu fui muito amigo. Inclusive, o Dom Cláudio me nomeou, em 1979, assessor da Pastoral Operária do ABC Paulista, que é a Zona Industrial de São Paulo. E ali eu fiquei como assessor durante 22 anos. E Dom Cláudio era franciscano, e foi quando ele participou da eleição do Bergoglio a Papa e sugeriu a ele adotar o nome de Francisco. E São Francisco, que é muito conhecido como o santo da ecologia, é muito mais do que isso. Ele também é o pioneiro da crítica ao capitalismo nascente. Evidente que no século XIII ainda o sistema capitalista não estava conformado, mas já a sua semente foi ali plantada pelas manufaturas, principalmente a de seu pai, Bernardone em Assis, que através do uso da manufatura levou à falência vários artesãos que produziam roupas, tecidos, etc. Então, quando Francisco fica nu na Praça de Assis, ele está passando um duplo recado. Primeiro, devolvendo ao pai as roupas que esse pai fazia, usando uma pequena máquina que era manufatura, e com isso tinha levado à falência os artesãos, porque enquanto o Bernardone fazia uma manta em 2, 3 dias, o artesão levava 2, 3 meses. Essa é a diferença. Então era uma concorrência totalmente desigual. E segundo, ele estava dizendo: eu abandono a sua classe, meu pai, e fico do lado das suas vítimas, que são os pobres, aqueles que... Foi a primeira vez que na Europa que a pobreza surge em função das relações de produção. Ela antes existia em função das guerras, da peste, mas não em função das relações econômicas, porque no sistema feudal todas as famílias tinham o seu pedaço de terra para cultivar e ter um mínimo de sustento. Mas com a manufatura que precede e funda o capitalismo, aí sim entrou a exploração e a exclusão social, gerando um grande pobretariado. Frei Beto, nós celebramos em março o último 10 anos do pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco que trouxe muito da Igreja na América Latina para o seu magistério pontifício. Ele, qual arcebispo de uma grande metrópole como Buenos Aires, trouxe muito daquilo que é a experiência e o modo de ser da Igreja latino-americana e tem pedido, ao longo desses 10 anos de pontificado, uma igreja em estado permanente de saída missionária. Tem pedido uma igreja cujos pastores tenham o cheiro das ovelhas. Tem pedido essa proximidade dos pastores para com os fiéis. Qual a avaliação que o senhor faz desses 10 anos de pontificado do Papa Francisco com esta experiência da Igreja Latino-Americana colocada no centro da Cátedra de Pedro? Olha, Raimundo, eu acho que o Papa Francisco está resgatando as origens evangélicas do cristianismo e colocou a Igreja nessa direção. Como dizia o meu patrono, São Domingos, fundador da Ordem Dominicana no século XIII, o trigo amontoado apodrece, espalhado frutifica. Igreja em saída é exatamente isso. É espalhar o trigo, fazer com que ele se multiplique. Se você juntar sementes de qualquer cereal, de qualquer vegetal, durante muito tempo acumulado em algum lugar, ela vai apodrecer. Ela existe para ser semeada. E isso acontece com a mensagem do Evangelho. Ocorre que a igreja foi muito contaminada por males e vícios que a afastaram das raízes evangélicas. E um desses males é bastante acentuado e denunciado pelo Papa Francisco, que é o clericalismo. Essa mania de que o clero é um intermediário entre o fiel e Deus, de que o clero possui poderes que o fiel não possui. Ora, a Constituição Lumen Gentium do Vaticano II
fala do sacerdócio universal do povo de Deus. Então é preciso acabar. O clero, ele é importante, mas como servidor dos fiéis, e não como autoridade ou poder que se impõe aos fiéis. Eu acho que creia essa virada que o Papa tanto insiste, ele é fundamental para que a Igreja seja menos instituição e mais missão evangélica, seja menos estrutura de poder e mais ferramenta de serviço e de serviço libertador. Pois é, e o Papa Francisco trouxe muito do documento de Aparecida para o seu pontificado, justamente nessa perspectiva de uma igreja em estado permanente de saída missionária. O Papa Francisco, então cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, que presidiu a comissão de redação do documento de Aparecida, do qual nasceu a Missão Continental, procurando colocar toda a igreja na América Latina e Caribe justamente em estado permanente de missão. O senhor é um religioso que viaja muito pelo Brasil e conhece bastante as diversas realidades da igreja. O senhor tem visto esse impulso missionário dado ulteriormente pela Conferência de Aparecida com a Missão Continental? Sim, ele existe. Agora, eu confesso com uma certa dificuldade. Qual é essa dificuldade? É que boa parte do clero, incluindo bispos da América Latina, é da safra de dois pontificados conservadores, de João Paulo II e Bento XVI. E, infelizmente, muitos padres e bispos, eles não estão abraçando tão ousada e evangelicamente a proposta de Francisco como se espera. Outros sim, há muitos que o fazem. Mas eu gostaria de ver toda a igreja nesse sopro evangélico, e que eu creio que vem do Espírito Santo, abraçando essa proposta do Francisco de renovar a igreja de tal maneira que, como Jesus, ela volte a ser servidora, ela volte a ser uma igreja dos pobres para os pobres, ela volte a ser uma igreja que anuncie menos a si mesmo e mais aquilo que Jesus anunciou, o projeto do reino de Deus. Que nós, cristãos, cometemos o equívoco de colocá-lo do outro lado da vida. Não, o reino é um projeto, eu diria até político, para este mundo. Jesus, ele foi assassinado na cruz porque dentro do reino de César, ele ousou anunciar um outro reino possível, que nós, por comodismo e conveniência, colocamos lá em cima no céu. Tudo bem, o reino se realiza na sua plenitude na ressurreição dos mortos, mas ele já começa aqui, e prova de que Jesus, ao falar de reino, pensava num reino dentro da história humana, é o Pai Nosso. Nós não rezamos, leve-nos ao vosso reino. Justamente, ele nos ensinou a orar ao contrário, venha a nós o vosso reino. Então, o reino é sim um projeto para a nossa história, baseado em dois pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Pois é, Frei Beto, nós temos com o Papa Francisco, o primeiro Papa do continente americano, primeiro Papa latino-americano. E temos isso que o senhor acaba de dizer também, esta resistência também à figura do Papa Francisco, não é? Uma certa polarização dentro da igreja, e não só por parte de pessoas do clero, mas também por parte de fiéis. Sim, mas isso é normal. Eu diria até que é positivo, porque quando Jesus foi batizado no Templo de Jerusalém, o profeta Simeão anunciou que ele seria um sinal de contradição. E dito e feito. Ou seja, nós somos todos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Ele foi preso, torturado, pendurado numa cruz, sob o poder de duas instâncias políticas, a judaica e a romana. Então Jesus, ele foi assassinado, como vários companheiros nossos na América Latina, durante o período da ditadura, foram assassinados. Então, eu creio que esse sinal de contradição se repete em Francisco,
Eu diria que é até um bom sinal. Eu desconfio muito daqueles que gozam de suposta unanimidade. Eu creio que Francisco, numa sociedade tão desigual como este mundo de hoje, hegemonizado pelo capitalismo, o fato dele fazer uma opção clara e evidente pelos pobres, seguramente iria provocar, como está provocando, o acirramento do ódio, do desconforto das classes dominantes. E isso é a prova maior do seguimento de Jesus. Frei Beto, voltamos um pouco, o senhor falava sobre o convite que fez ao Papa Francisco para participar da COP30, que vai ser em Belém, no final de 2025. E o Papa Francisco, nesta segunda-feira, dia 21, disse, num encontro com advogados de países da comunidade europeia, signatários do Apelo de Viena, o Papa disse que está escrevendo a segunda parte da Laudato Si. E qual o senhor tem visto tem sido assim a conscientização e o avanço na tomada de consciência em relação ao cuidado da criação, como propõe o Papa Francisco na Laudato Si? Olha, Raimundo, em termos de consciência há um grande avanço, em termos de atitudes não. Infelizmente, ainda governos, instituições, empresas agem timidamente quando se trata da preservação socioambiental. Grandes empresas mentem muito dizendo que estão adotando economia verde, fazendo preservação, até, eu não vou citar o nome porque vou denunciar, empresas assassinas, genocidas, responsáveis por grandes catástrofes ambientais em vários países, sobretudo no Brasil. Estou lembrando de Mariana e Brumadinho. E essas empresas, na publicidade, elas posam de grandes protetoras do meio ambiente. Nada, é uma mentira. E o Papa, na Laudato Si, ele aponta muito bem a questão socioambiental. Daí, porque o irrita chamar a encíclica de encíclica verde. Porque ele diz as principais vítimas do desequilíbrio ambiental são os pobres. E tomar a defesa dos pobres é tomar a defesa da natureza. Aliás, nós não podemos mais cometer esse erro de separar a humanidade da natureza. Nós somos seres de natureza, nós somos todos filhos da evolução da natureza. Eu costumo dizer um pouco poeticamente, mas com base na ciência, que cada ser humano é feito de pó de estrelas. E é verdade, né? Pois bem, eu creio que ainda as atitudes são tímidas. É preciso mais ousadia, é preciso de mais mobilização na defesa dos direitos da natureza. E o presidente Evo Morales, que governou a Bolívia, ele propôs numa conferência da qual participei em Cochabamba faz anos, que a ONU, assim como tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, faça também a Declaração Universal dos Direitos da Natureza. Isso é fundamental. Frei Beto, voltando um pouco o nosso olhar em perspectiva, teremos agora em outubro o Sínodo sobre a sinodalidade. Nesses últimos anos tem sido feito um percurso de preparação para o Sínodo e agora em outubro teremos esta primeira parte do Sínodo propriamente dito aqui no Vaticano. Como disse, o senhor é um homem que viaja muito pelo Brasil e conhece as várias realidades da igreja no Brasil. Como a igreja tem se preparado em nossa realidade para este Sínodo sobre a sinodalidade? Olha, eu acho que a Igreja do Brasil tem se preparado também timidamente. Eu acho que poderia democratizar mais essa participação com a mobilização dos fiéis, pedindo a eles contribuições, intervenções, propostas. Admiro o Papa Francisco porque os sínodos estão democratizando a estrutura da Igreja Católica, que é uma estrutura herdeira do modelo imperial. Todos sabem disso. E o Papa já quebrou vários costumes tradicionais para que a Igreja fique livre dessa origem ou dessa estrutura ou armadura imperial. Agora, o que é muito importante, outro dia o Papa Francisco disse, alguém perguntou a ele em Portugal, por que ele não convocava um novo concílio? Ele deu uma resposta absolutamente
precisa, adequadíssima, porque ainda a Igreja não implementou o Vaticano II. Então não adianta fazer um Vaticano III. É verdade. Agora, ele vem fazendo isso através da convocação frequente de sínodos. É evidente que os sínodos são tribunas de muito debate entre bispos e cardeais, entre autoridades da Igreja e com muita liberdade, mas também ainda não há os avanços significativos. Eu considero 2 ou 3 fundamentais para que a Igreja se liberte definitivamente dessa estrutura constantiniana, vamos dizer assim. Um deles é o sacerdócio das mulheres. Jesus tinha mulheres no seu grupo, está lá no primeiro versículo do capítulo 8 de São Lucas, o nome dessas mulheres, os nomes. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. A primeira apóstola foi uma mulher, a samaritana do poço de Jacó, que saiu a anunciar que ela havia encontrado o Messias. Então, não há nenhuma razão para essa misoginia que impregnou a tradição da Igreja. Isso não tem fundamento no Evangelho. Eu acho fundamental essa participação das mulheres. E uma outra questão é cada vez mais frisar que a Igreja ela não pode ser fermento fora da massa, ela tem que ser fermento dentro da massa. Nós cristãos, principalmente nós religiosos e sacerdotes, voltar a ler a carta a Diogneto, né, onde fala que os cristãos em nada se diferenciam dos demais, a não ser pelo testemunho de vida, e não pela roupa, pela aparência, pelos adornos, aquilo que, inclusive, o Francisco já tem criticado isso com frequência. Então, eu creio que é preciso dar esse passo para a gente ter uma igreja mais despojada. Frei Beto, nós estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. A gente sabe, já de há muito, há uma forte crise no que diz respeito às vocações para a vida consagrada e religiosa, embora o mês das vocações seja dedicado não somente à vida consagrada e religiosa, não só ao sacerdócio, mas existe uma crise já de há muito em relação às vocações sacerdotais e religiosas, de modo geral. Qual é a realidade hoje no Brasil? Também essa crise atinge o Brasil. Há um grande esvaziamento de seminários, de congregações de ordem religiosas. E se nós não fizermos uma reforma profunda, Raimundo, esse esvaziamento vai se agravar. Eu, pessoalmente, creio que a igreja devia ter a ousadia, primeiro, de fazer comunidades religiosas mistas. Segundo, de votos temporários, ou seja, um rapaz, uma moça de 18, 20, 23 anos poderia ingressar numa comunidade religiosa, mas sem o propósito de ser para a vida inteira. Faça um voto de 2 anos, 3 anos, depois verifica se aquilo é o caminho dele, se não é, sai, casa, né, leva já aquela bagagem que recebeu ali, vai ser importante na trajetória dele, e outros vão perdurar, vão ver que essa é a minha vocação. Então eu creio que nós deveríamos flexibilizar, sabe, esse sistema, essa coisa de esperar que um jovem de 17, 18 anos faça votos convencido de que será para a vida toda. Isso hoje não cabe, sabe? Nós não estamos mais num mundo em que as clausuras sejam possíveis. Até as carmelitas descalças e os cartuchos têm celulares com acesso ao Google. Então acabou, as portas de todas as clausuras foram escancaradas. A clausura tem que ser subjetiva, tem que ser interior, tem que ser dos valores e das propostas que cada um de nós assume. Então eu creio que a vida religiosa tem que ser repensada nesse sentido. E do ponto de vista dos fiéis, porque há também um esvaziamento, principalmente aqui na Europa, das igrejas, muitos seminários, muitas igrejas virando centros turísticos, hospedarias, hotéis de luxo, etc., advém do fato do clericalismo predominar. Se você vai num culto
neopentecostal, como eu vou com frequência no Brasil, você fica encantado. Embora a gente discorde do conteúdo, aquele conteúdo bastante fundamentalista, mas a pedagogia, ela é muito atrativa. Eu vejo pessoas ficarem no culto de determinadas igrejas evangélicas 3, 4 horas aos domingos sem se cansar e lamentando que terminou o culto, porque aquilo é um show, e um show voltado para a mensagem do Evangelho. Então, se nós continuarmos com essas missas aborrecidas, em que o sacerdote concentra tudo, e muitas vezes ele não tem nenhum preparo para pregar, nem na forma de se expressar, nem no conteúdo, porque tem uma teologia rasa e faz aquilo de uma maneira mecânica. E o que acontece é isso. No Brasil, eu moro em São Paulo. É verdade, lá na nossa paróquia, por exemplo, os moradores de classe média para cima, que são católicos, alguns vão à missa aos domingos, mas aonde vão as suas cozinheiras, faxineiras, porteiros do prédio, encanadores, bombeiros? Vão no culto evangélico. Eles não vão na igreja católica. Então isso deveria nos fazer pensar. Frei Beto, o tempo passa veloz, a gente aproveita, já pensando também no mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, mês da Bíblia, e para pedir ao Senhor que nos traga uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus, a centralidade da Palavra de Deus na vida da igreja, na missão da igreja, na vida de cada um de nós. Raimundo, eu até agradeço porque eu produzi 2 livros, um recente, para que os fiéis possam entender melhor a Palavra de Deus. Um não é recente, mas ele está muito vigente, que é Um Homem Chamado Jesus, da editora Rocco, em que eu coloquei os 4 evangelhos em forma de romance para leitores que não têm tempo nem cabeça de fazer curso bíblico. Então, durante 10 anos, eu estudei profundamente os evangelhos, fui à Terra Santa, conheci todos os lugares de Jesus, pesquisei todo o contexto da época de Jesus, até a culinária, onde se fabricavam os melhores vinhos, todos os detalhes. Aquilo tudo está muito bem hoje pesquisado. E produzi esse livro, Um Homem Chamado Jesus. E o segundo livro, que saiu ano passado, é Jesus Militante. E tem um subtítulo, O Evangelho e a Proposta Política do Reino de Deus, que é uma análise detalhada do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, aquele que melhor nos traz a imagem do Jesus histórico. Então eu creio que nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós devemos voltar a essa leitura do Evangelho, procurando entender o texto dentro do seu contexto. Quem é que entende melhor a obra do Guimarães Rosa ou do Jorge Amado, um brasileiro ou um alemão? Evidente que é o brasileiro, porque o brasileiro está no contexto em que essas obras foram produzidas, em que os textos foram elaborados. E quem é que entende melhor uma obra de Goethe, um alemão ou um brasileiro? O alemão, que está no contexto do texto. Então, é preciso ler o Evangelho contextualizando aquela situação. Aí nós vamos nos livrar dessa leitura fundamentalista, dessa pescaria de versículos que não leva a nada. Nós precisamos entender o conjunto da pregação e do testemunho de Jesus, para ver que ele veio realmente nos trazer um novo modelo civilizatório que ele denominava Reino de Deus. A palavra igreja só aparece 2 vezes nos 4 evangelhos e assim mesmo num único evangelho, que é o de Mateus. A expressão Reino de Deus aparece na boca de Jesus 122 vezes. Frei Beto, permanecendo com o nosso olhar voltado para o mês de setembro, no dia 7 de setembro, nós temos uma iniciativa muito importante no Brasil, que é o Grito dos Excluídos, cada ano com reivindicações muito pontuais. Qual a expectativa para o Grito dos Excluídos deste ano? Aprimorar a democracia, aumentar a distribuição de renda no Brasil, fazer com que os direitos dos mais pobres sejam assegurados, principalmente dos povos indígenas. É preciso derrubar o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que
todas as reservas indígenas sejam o quanto antes reconhecidas e legalizadas pelo governo federal. Isso é fundamental, é a melhor maneira de celebrar a nossa independência. Frei Beto, para a gente concluir, nós estamos celebrando de 2015 a 2024 a década dos afrodescendentes. E nós temos a pastoral afrodescendente, não é? Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma das pastorais. E a gente sabe a importância de se trabalhar essa conscientização, sobretudo considerando que se trata esses afrodescendentes que são permanentemente vítimas de violência em todos os cantos, e a necessidade de se trabalhar justamente no sentido dessa conscientização dos excluídos da nossa sociedade e, de modo particular, tendo presente os nossos irmãos afrodescendentes. Como se tem trabalhado no Brasil esta realidade? Raimundo, eu sou escritor e presto muita atenção nas palavras. Eu não abraço essa expressão afrodescendente. Por quê? Porque nunca ninguém me chamou de luso-descendente, de hispânico-descendente, de euro-descendente. Isso é uma invenção dos estadunidenses para dizer aos negros de lá: comportem-se porque vocês não são daqui, são da África, e se não se comportarem, nós os mandaremos de volta. Na verdade, não mandam de volta para a África, mandam para as prisões, porque os Estados Unidos é que tem a maior população no mundo de prisioneiros, e mais de 50% são negros. E no Brasil, o movimento chama-se movimento negro e não movimento afrodescendente. Então eu creio que a gente tem que resgatar e respeitar esses movimentos, que cada vez mais, houve até um momento aí que alguns equivocadamente adotaram esse termo afrodescendente, agora está sendo cada vez mais abandonado, estão adotando mesmo o movimento negro, porque isso não se justifica, uma vez que nós que temos a pele branca ou a pele morena não somos chamados de luso-descendentes, de euro-descendentes ou, enfim, hispânicos descendentes como aqueles dos demais países da América Latina. Então eu creio que é preciso resgatar a dignidade do movimento negro. E agora no Brasil acaba de ser assassinada a Bernadette, que era uma líder quilombola, por questões de terra, e isso é gravíssimo. Nós esperamos que o governo Lula, o quanto antes, apure e prenda e puna os responsáveis, porque já o filho dela havia sido assassinado. E agora essa mulher foi assassinada, ou seja, ainda continuamos na lei do talião, numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, mas felizmente o presidente Lula tem reduzido essa desigualdade e tem punido severamente aquele clima de genocídio, assassinato, liberação de armas implementado no governo anterior. Frei Beto, o tempo urge e o nosso tempo já acabou. Naturalmente, do contrário, a gente poderia aprofundar muitos outros temas de grande interesse, mas agradecemos mais uma vez a disponibilidade do senhor a nos conceder esta entrevista e fazemos nossas melhores felicitações ao senhor e bom retorno ao Brasil. Muito obrigado, Frei Beto. Muito obrigado, Raimundo, muito obrigado ao pessoal aí que nos escuta no Brasil e fora do Brasil. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora de Guadalupe e Santa Rosa de Lima, cuja festa celebramos hoje, nos encorajem.